Nós já estamos caminhando para o fim do Praise Time, mas antes, Deus tem uma palavra para a gente, amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Jonas, capítulo 1, que está escrito assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Emitai, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou para fugir na presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pegou a passagem e embarcou no navio para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar forte um vento muito forte, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava ao ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus, lançaram no mar a carga que estava no navio para que ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali ele havia se deitado e dormido profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram: agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: sou hebreu e temo o Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e perguntaram: o que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque eles lhe haviam contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e lance-me no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Amém? Feche seus olhos um minutinho, vamos orar. Senhor, nós já experimentamos muitas coisas até aqui, Senhor. Desde o início deste culto, nós entoamos louvores, nós dizemos palavras, Senhor, que exaltam a Ti. Mas Deus, o mais importante é aprender de Ti, que é manso e humilde. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que a Tua palavra seja revelada, não apenas conhecida. Senhor, todos aqueles que necessitam, Deus, que têm fome e sede pela Tua palavra, que eles sejam alimentados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Eu vou ser breve, tá? Não vou tomar muito tempo, mas eu não posso deixar de dar essa palavra para vocês. Nós lemos aqui a história de Jonas. Jonas era um profeta que Deus chamou para uma missão difícil. Deus chamou Jonas, muitos de vocês já conhecem, porque desde pequeno nós já ouvimos a história de Jonas, né? Quando eu era pequeno na escolinha eu ouvia a história de Jonas, aquele peixe, aquela baleia, aquele animal enorme que engoliu Jonas, mas aí a gente fica se perguntando, tá, e aí, o que eu posso aprender com isso? Jonas recebeu uma tarefa muito complicada. Nínive tinha uma fama terrível naquela época. Nínive acabou, não existe mais Nínive. Nínive teve um final trágico, está na história, mas naquela época Nínive era conhecida por sua maldade. Os hebreus não eram os melhores amigos de Nínive. Eles não gostavam de Nínive, e era uma cidade mal falada. E aí Deus chega para Jonas, um profeta do Senhor, como você talvez, como você é chamado pelo Senhor, e diz: vai lá e fala que o juízo vai cair sobre aquela cidade por causa da maldade deles. E aí eu fico imaginando o medo que Jonas teve, porque Jonas olhou para aquele chamado, para aquilo que Deus colocou diante dele e falou: essa é uma missão impossível, Senhor, não dá para mim. Logo Nínive, por que você não me chama para outra cidade? Por que você não me chama para cidades que são mais toleráveis? Não. Deus falou para Jonas: vá para aquela cidade, aquela que tem a fama terrível, aquela que ninguém gosta, aquela que mata as pessoas, aquela cidade que ninguém dá a mínima para aquela cidade. E aí Jonas obedeceu à voz do Senhor. Vocês conhecem muito bem a história. Jonas fugiu, e ele pegou um navio para outro lugar,
porque ele não quis obedecer à voz do Senhor. E muitas vezes a gente fica julgando o profeta, né? Esse profeta, Jonas. A gente fica falando, nossa, Jonas errou, Jonas desobedeceu ao Senhor, mas será que nós, se coloca no lugar de Jonas, será que se nós estivéssemos no lugar dele, nós faríamos diferente? Gente, imagina que Deus hoje manda você falar com aquela pessoa que te odeia, com aquela pessoa que você despreza, aquela pessoa que você olha para ela e fala, cara, essa pessoa já me machucou tanto, e o Senhor ainda manda eu ir até ali para falar algo da parte de Deus para ele. E sabe por que o Senhor disse para Jonas ir? Muitos dizem que era porque Deus queria destruir a cidade, mas na verdade, nós vimos isso até na oração de Jonas. Jonas disse que o Senhor era bom e que ele era um Deus paciente. Sabe o que Deus queria que Jonas fizesse? Que chegasse até aquela cidade com aquela fama terrível e dissesse, se arrependam da sua maldade, porque senão vai vir uma destruição sobre vocês. Mas o Senhor é bom, misericordioso, e Ele quer que vocês se arrependam da maldade que vocês têm praticado. Então essa foi a missão de Jonas. Digamos que foi uma missão impossível. E aí nós nos deparamos com a nossa missão, o nosso chamado. Eu gostei muito que o Zaqueu aqui falou sobre pessoas que seriam tocadas para voltar ao chamado. Eu vou até traduzir mais ou menos o que você disse, porque ele falou com outras palavras. Mas são pessoas que largaram o chamado, abandonaram a missão do Senhor. E qual é a sua missão? Qual é o seu chamado? Eu quero dizer para você que nem sempre Deus vai te dar um lugar confortável para você viver esse chamado. Eu acho muito legal, né? Eu sou músico, então é muito legal a gente vir aqui, ter o som aqui, ter o teclado aqui, tudo pronto para a gente ministrar, mas nem sempre Deus vai querer que você execute o seu chamado na sua zona de conforto, nem sempre. Então você não espere que o Senhor te dê uma estrutura. Ele pode dar para quem Ele quiser, alguns são chamados para isso. Eu estava meditando nessa palavra em casa e eu fiquei pensando, cara, os pobres, aqueles que são necessitados, eles precisam ouvir o Evangelho, mas é difícil a gente ouvir os pregadores dizerem que os ricos precisam ouvir o Evangelho. É difícil, mas os ricos precisam ouvir o Evangelho também. E aí, talvez para acessar essas pessoas, Deus vai ter que levantar pessoas mais capacitadas, com mais diplomas talvez, não sei, para chegar até o nível da pessoa, talvez com mais dinheiro, com recursos financeiros, não sei, talvez eu aqui, pobre do jeito que sou, talvez eu não consiga chegar naquela pessoa que está na posição mais alta da sociedade, mas o Senhor tem aqueles que Ele escolhe para abençoar, dá o dom da riqueza para chegar até lá em cima e falar, se arrependa dos seus pecados porque o Senhor quer te salvar. Amém? Vocês creem nisso? E aí Jonas recebeu essa missão e nós temos a nossa missão. Só que nós temos ouvido um evangelho estranho hoje em dia. E aí eu estava lendo um livro que eu fiz questão de colocar essa parte aqui do livro para meditar com vocês, que hoje em dia nós temos vivido e ouvido o evangelho segundo a teologia da Xuxa. A Xuxa tem uma música, uma letra da música dela, que é Lua de Cristal, vocês conhecem essa música, que tem uma parte que diz, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. E o que nós temos ouvido de um evangelho estranho, esquisito, que não é o mesmo evangelho que quando você abre a Bíblia, você lê, de carregar a cruz, de sofrer com Cristo, suporte o sofrimento com Cristo, não, é o evangelho da Xuxa. É a teologia da Xuxa, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, Ele vai me aceitar do jeito que eu chegar para Ele, Ele vai deixar eu viver do jeito que eu quiser e Ele vai ter que me abençoar. Esse é o evangelho que muitos têm pregado. E aí eu quero dizer para você, cuidado, porque esse evangelho não é o evangelho que te leva para o céu. A Bíblia não diz que tudo que você quiser o cara lá de cima vai te dar. Tem alguns versículos até que diz que se nós pedimos tudo ao nome de Jesus, no nome de Jesus Ele não vai nos dar. Mas sabe o que está escrito também nesse mesmo contexto? Que as palavras dEle precisam estar no seu coração para que você peça de acordo com a vontade dEle e assim Ele vai te dar aquilo que você pediu no nome dEle. Não é assim, gente. Deus não é um pai que fica mimando o filho. Tudo que eu pedir, Deus vai me dar. Esse é um evangelho estranho. É um evangelho que prega que basta apenas ter um abençoador. Você não precisa ter um pai que te corrige. Você não precisa ter Deus, o Pai, aquele que te pressiona. Sabe aquela passagem do oleiro? Que
que o oleiro mexe no barro e aí amassa e te quebra às vezes para te refazer. Não, eu preciso de um pai que me ame, mas não preciso de um pai justo, eu preciso de um pai que seja legalzinho comigo, e Deus não é esse pai. Se você está procurando um pai legalzinho, Deus não vai ser esse pai legalzinho que você procura, porque Deus, Ele quer te fazer uma nova pessoa. O Evangelho veio para te mudar, e não para te apenas dar tudo que você quer. E eu tive que colocar isso aqui no sermão, porque hoje em dia nós estamos vendo pessoas que estão falando no contexto, nas entrelinhas, que para você ser chamado por Deus, você tem que viver na sua zona de conforto. Talvez eles não digam isso com essas palavras, tão explicitamente, mas todo o contexto da sua teologia coach, todo o contexto daquilo que você ouve na palavra dele, na mensagem dele é: Deus te quer colocar no lugar de conforto. E eu estou aqui para te dizer, baseado na história de Jonas, que nem sempre Deus vai te chamar para você ficar no lugar de conforto. E eu ouso dizer que é quase nunca. E aí nós vamos andando aqui, e por que nós não devemos esperar o chamado de Deus nessa zona de conforto? Primeiro, porque levar a verdade causa um desconforto que dói. Um desconforto já é ruim, mas causa uma dor dentro daquele que está ouvindo. Eu lembro da palavra de Jesus que disse assim, Mateus 10:16, que está escrito: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Quem é a ovelha? Você é ovelha, nós somos ovelha. Nós fomos chamados para sermos pastoreados pelo grande pastor Jesus. Só que ele diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Você vai para o meio dos predadores, meu filho. Não fique esperando que você vai viver na sua zona de conforto. É no meio da fogueira, no meio da fornalha. Você vai lá para lá. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Pulando mais alguns aqui: um irmão entregará o outro à morte, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele que ficar fiel até o fim, este será salvo. Ô, gente, não é diferente do evangelho da Xuxa, não? Que teologia é essa que a gente tem ouvido hoje em dia? Esquisita. É evangelho estranho, distorcido. É evangelho que mostra outra coisa. Mas que Deus é esse? Eu não vejo justiça em Deus, eu vejo só amor em Deus. E eu estou aqui para dizer para vocês que vocês, profetas, serão levados para lugares difíceis. O chamado de vocês, não espere que seja num lugar onde você é amado por todos. É muito bom a gente ir para lugares onde as pessoas nos abraçam, onde as pessoas dizem: você é a sua casa, fique aqui, se sinta à vontade. Mas e quando Deus te mandar para você ir para um lugar onde ninguém quer ir? Para aquele lugar difícil, qual vai ser a sua resposta? E aí vem uma pergunta para você: você é o tipo de profeta, vou trocar a palavra aqui, né? Porque o profeta fica meio... Você é o filho que abraça a missão que o pai te dá, ou você é o filho que foge da missão que o Senhor te dá? E aí por que eu digo isso? Porque tem alguns motivos que te fazem talvez fugir do seu chamado. Talvez o motivo pelo qual você fugiu do seu chamado seja medo, como Jonas. Jonas teve medo. Ele olhou para aquela cidade e falou: você é louco, vão me matar. Você acha que eu vou chegar lá e vou falar: ei, vocês são tudo pecadores, Deus tem juízo para vocês? Eu vou chegar lá com essa mensagem, eles vão arrancar minha cabeça, eles vão me matar. E talvez o seu motivo seja o mesmo motivo de Jonas: medo. Você tem medo de ser julgado, talvez não de ser morto, porque graças a Deus que no Brasil nós temos uma certa liberdade, mas talvez você tenha medo de ser julgado. Seus amigos são de outras religiões às vezes, seus amigos são de outra fé, não acreditam no mesmo Deus que você, e você tem medo de chegar para eles e falar coisas simples do Evangelho, que o Evangelho não precisa de muita firula, mas coisas simples, e tem medo de ser julgado, tem medo de ser excluído do meio das pessoas que você convive. Talvez você tenha medo de ser, sei lá, humilhado por causa do Evangelho, mas se não for isso, talvez seja por falta de convicção.
Gente, hoje em dia, por causa desse evangelho da Xuxa, dessa teologia da Xuxa, que o cara lá de cima vai me dar tudo que eu pedi, esse tipo de evangelho estranho está gerando hoje em dia muitos cristãos sem convicção. São crentes que podem vir até a igreja todo domingo, e glória a Deus por isso, não deixe de congregar. São cristãos que amam estar aqui fazendo a obra de Deus, mas não têm convicção do Deus que serve. E aí talvez você abandonou o seu chamado por falta de convicção. Deus te chamou para ser um pastor, Deus te chamou para ser um profeta, Deus te chamou para ser um apóstolo, um missionário, que vai lá para onde ninguém quer ir, e talvez você um dia olhou para Jesus e falou: Jesus, desculpa, mas não vai dar. Não vai rolar, eu não tenho convicção do meu chamado, eu não tenho certeza que o Senhor me chamou para isso. Mas talvez também seja porque você não ame a Deus o suficiente para viver em obediência. Sabe o que Jesus nos ensinou? Que o amor, ele é provado com a obediência. Aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Então, você pode dizer 1000 vezes em uma canção: eu te amo, eu te amo, eu te amo, te amo Deus, tua graça nunca falha. Você pode cantar 1000 vezes isso, mas se as suas ações não são ações de um filho obediente, eu tenho uma péssima notícia para dar para você. Você não está vivendo o que você está cantando ou falando. Você não ama o Senhor. É a mesma coisa, né, reduzindo aqui a nossa vida de cotidiano, é a mesma coisa eu ser um filho adolescente e eu chegar para minha mãe todo dia e falar: mãe, eu te amo, mas quando ela precisa de mim, eu viro a cara para ela, digo que não quero, de que eu não estou nem aí, e isso mostra qual é o meu nível de amor para ela. A mesma coisa somos nós. E às vezes a gente encontra até essa facilidade de rejeitar a Deus porque não vemos Ele, não é verdade? Talvez você já tenha alguma experiência espiritual aí, que já viu alguma coisa, mas a maioria de nós nunca viu nada espiritual. Vivemos pela fé, só que por causa disso encontramos uma grande facilidade de rejeitar o Senhor. Nós perdemos o senso da presença, e isso é muito perigoso. E talvez não seja nada disso o motivo de você ter abandonado o chamado, mas seja porque você é um cristão distraído com o mundo lá fora. E eu gostaria de contar um sonho que eu tive há um tempo atrás. Há muito tempo eu já recebi várias palavras das pessoas dizendo que você foi chamado para levar cura para as pessoas, você foi chamado para isso, para aquilo, não sei o quê. E aí, quando a gente recebe a palavra do Senhor, o primeiro contato, às vezes a gente é emocionado e a gente vai com tudo. A gente, meu Deus, ora todo dia e não sei o quê. Só que o tempo vai passando e a gente vai esfriando, a gente vai saindo daquela zona de dependência, aquele lugar de dependência que nós estávamos em Deus. E teve um dia que eu estava muito cansado, fui dormir, e aí no meio da noite Deus me deu um sonho que eu fiquei meio assim. Eu estava num trem, num ônibus, eu não lembro o que era, e de um lado tinha um lugar muito bonito, era uma paisagem assim, que eu não consigo nem descrever para vocês. Era uma paisagem incrível, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, era lindo. Só que do outro lado, tinha outras coisas acontecendo. Eu estava tipo numa montanha, assim, eu nem lembro direito o contexto, mas a base do sonho era isso. Do outro lado tinha uma outra realidade, era um lugar feio, um lugar seco, um lugar meio desértico, e eu ficava mais impressionado com esse lugar feio do que essa paisagem linda, que eu tenho certeza que era o que Deus tinha para mim. E aí, parece ser um sonho muito besta. Eu acordei. Gente, quando vem de Deus a gente sente. Na mesma hora, eu senti, dentro do meu coração, veio um discernimento daquele sonho. Eu estava perdendo tempo demais com coisas que não eram valiosas. E eu não estava olhando para aquilo que Deus tinha para mim. Eu não estava olhando porque eu estava distraído. Eu estava tão focado em falar que lugar feio, esquisito, desértico, tudo seco. E Deus tinha algo tão grande para mim, só que eu estava distraído. E aí eu quero te alertar nessa noite. Talvez você não encontrou seu chamado, ou talvez você já encontrou e deixou de lado, abandonou, porque você é um cristão distraído. As coisas do mundo são mais atrativas do que o próprio Deus para você. Talvez as suas amizades, seu relacionamento, seu casamento até é mais atrativo, seus filhos são mais atrativos do que aquilo que Deus já te mostrou. Falou: filho, eu tenho isso aqui para você, esse é o seu chamado, eu tenho uma multidão para você salvar, mas você está distraído com outras coisas. E eu quero dizer para você que se você se encontra nesse lugar, você não vai viver aquilo que você tem
que Deus tem para você, enquanto você não se voltar para o Senhor e olhar para Ele. Lá em Hebreus está escrito, olhando fixamente ao autor e consumador da nossa fé. Será que nós estamos assim, olhando fixamente para Ele, ou estamos distraídos com outras coisas? A música pode ser uma distração, gente. A música pode ser uma distração. Você pode usar a música para o seu entretenimento, ou você pode usar para adoração. O seu chamado, muitas vezes, pode ser ofuscado por causa de coisas simples, que talvez você já faça, é normal para você, mas não é isso exatamente que Deus quer que você faça. Então nós temos que tomar cuidado. E aí, hoje em dia também, nós vemos muitas pessoas que abandonam a missão, porque se encontram frustrados e decepcionados. E aí eu quero que você reflita comigo. Nesse novo evangelho que nós estamos vendo sendo pregado hoje em dia, as pessoas criam muita expectativa. Deus vai me abençoar, Deus vai ser isso, Deus vai ser aquilo, Deus vai ser aquilo. E aí as pessoas se frustram quando elas encontram um Deus totalmente diferente desse evangelho estranho que vocês têm ouvido hoje em dia e que eu tenho ouvido também. Se frustram. Ué, Deus não ia me abençoar? Cadê, pastor? Deus não ia ser aquele cara que ia me dar tudo? Deus não ia ser aquele abençoador que ia me dar uma família, que ia me dar riquezas, que ia me dar posses? E aí nós vemos cristãos frustrados e decepcionados, e esse é um tempo desse grande fenômeno. Talvez você seja um cristão decepcionado com alguma liderança, com alguém que te decepcionou dentro de alguma igreja, com algum escândalo que você presenciou, mas se você não é, você com certeza conhece alguém que está decepcionadíssimo com a igreja. E deixa eu te falar uma coisa, Deus ele não quer que você viva nesse lugar de decepção. Deus tem algo muito maior do que você está vivendo hoje em dia. Deus tem algo muito maior do que você está vivendo, mas Ele quer que você volte para o lugar de dependência nele. E talvez eu não esteja falando aqui com quem não conhece o Evangelho. Eu acho que todos aqui são cristãos, então fica até mais fácil. Você, sendo filho de Deus, talvez tenha saído desse lugar de dependência, e Deus está te chamando hoje. Volta, porque eu tenho algo incrível para você. E você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Ah, Senhor, mas aquela tal denominação me frustrou, me decepcionou. Meu filho, tem milhares aí para você ir. Se aquele pastor ali não foi um pastor correto que andou na minha presença, tem mais 1000 que são sinceros, que são pastores de postura na minha presença, pastores que não se dobram a outros deuses, não se dobram a Mamon, não se dobram ao Deus do dinheiro, mas se dobram diante dos meus pés. Filho, esses são os pastores que você tem que se sujeitar e ser ovelha. E aí é difícil a gente falar isso hoje em dia, porque nós vemos esses cristãos decepcionados. O Zaqueu falou aqui sobre desigrejados. Por que tem tanto desigrejado hoje em dia? Justamente porque eles se frustraram, não com Deus. Talvez eles foquem a culpa dele em Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Os homens frustraram eles, em nome de Deus. E aí talvez muitos desses abandonaram o chamado por causa disso. E Deus está querendo que você volte para este lugar de dependência nele. A gente vê na história de Jonas algo muito, muito engraçado. Eu não vou ler aqui, mas a Bíblia diz que quem mandou aquela grande tempestade foi Deus. A Bíblia diz que para aquele profeta desobediente, Deus mandou um forte vento e veio aquela tempestade. O lugar de desconforto, saindo dessa zona de conforto, abandona aí o evangelho da Xuxa, mas indo para este lugar de desconforto, tem 2 motivos para você viver nesse lugar de desconforto. Primeiro, pode ser um lugar onde Deus está te preparando para algo maior. Teve um tempo atrás que o Senhor me deu uma palavra que eu ministrei para o Ministério de Louvor aqui nas ministrações que nós fazemos, que Deus, esse grande oleiro, Ele nos amassa. E quando Deus amassa, meu filho, não é legal não. Deus te mexe mesmo, mexe com a sua estrutura lá dentro. Só que Deus não te deixa quebrado, não te deixa um barro lá, humilhado, não. Ele te refaz, um vaso novo. Então, se você está num lugar desconfortável, talvez é porque Deus te levou para o deserto como Jesus. Jesus não foi levado pelo Espírito Santo para o deserto? Vocês lembram disso? Jesus foi levado pelo próprio Deus pelo deserto. Para quê? Para ele viver 3 anos de ministério, para ele ser referência para o mundo inteiro, para que ele fosse totalmente santo no seu ministério, totalmente capacitado, passar por todas as tentações e não pecar,
e viver a vontade de Deus. Se você está no lugar de desconforto, talvez o Espírito Santo está confirmando o coração de vocês. Talvez é porque Deus está te preparando para algo maior. Mas o segundo motivo, seja porque Deus está te chacoalhando para você voltar para o seu chamado. Porque a tempestade que veio para Jonas é diferente do deserto a qual Jesus foi levado. Jesus foi levado para viver um tempo de tentação ali, um tempo de jejum, um tempo de sacrifício mesmo, daqueles 40 dias. Mas a tempestade que veio para Jonas foi um alerta. Deus estava dizendo assim: eu não te quero aí, eu não te quero aí, e eu vou fazer que você se desperte. Eu quero que você volte ao chamado que eu te dei. E aí eu quero dizer para você que Deus vai permitir tempestades na sua vida. É normal, todo cristão vai passar por tempestades. E às vezes, o que vai te fazer voltar para esse lugar é justamente viver esse período de dor. Amém? E tem um terceiro motivo, que talvez você esteja passando por uma tempestade, é que você está no lugar errado, na hora errada. E eu vou simplificar para vocês. Talvez vocês estejam vivendo o chamado errado. Quando eu era adolescente, o Zaca estava nessa época, a Nini, o Alan, tem muita gente aqui, minha mãe, o Guido. Quando eu era adolescente, eu não sabia direito o que eu queria fazer na igreja. Então eu transitei por muitos lugares na igreja. Eu tentei me encontrar em muitas coisas. E aí eu passei um pouquinho de vergonha dançando. Tinha muitas coisas dentro da igreja, Shalom é cheia de oportunidades até hoje. E aí eu fui transitando por vários ministérios. Até que teve um tempo que Deus chegou para mim e falou: meu filho, eu não tenho nada de sair para você. E aí eu comecei a ficar incomodado e pedir para Deus me mostrar o que Ele queria de mim. Porque quando eu estava nesses outros ministérios que não era para mim, eu via a Carol, a irmã da Nini, contando experiências profundas com Deus. Eu via a Karine contando experiências. Eu via um dizendo que tinha visão de não sei o quê, o fogo caindo e não sei o quê. E eu pensando: cara, eu não estou vendo nada. Eu não estou vivendo nada. Eu acho que Deus não quer me usar aqui não. E aí eu comecei a estranhar. Ué, será que... o que está acontecendo? E aí Deus chegou para mim um dia, passaram anos, e aí Deus sempre me usou na música. Eu sempre tive, desde de pequeno, eu aprendi a tocar, então eu sempre fiquei ali no ministério de louvor. E aí teve um dia que chegou para mim e Deus confirmou. Gente, Deus nunca me confirmou em nenhum outro ministério, mas um dia Deus confirmou e eu senti um fogo ardendo no meu coração, dele dizendo assim: você vai ser usado aqui. Aonde? Tocando teclado e servindo a igreja com música. Aí eu entendi. E quando eu entendi, saí desses chamados errados. E quando eu me rendi, eu falei: Senhor, é isso que você tem para mim? Então eu vou me jogar nisso. Gente, eu não sei se todos concordam, mas eu sinto que eu me entrego muito para um ministério que Deus entregou nas minhas mãos, que é um ministério de louvor aqui na igreja. E desde esse dia que eu disse: Senhor, é isso, então eu quero. Gente, eu vivi cada coisa com Deus. Eu parei de ser aquele crente que, não sei o que fazer na vida. Deus começou a confirmar. Eu comecei a ter visões, eu comecei a ter experiências com Deus, que eu fiquei: Senhor, eu entendi, agora eu estou no lugar certo. É aqui que o Senhor quer me usar. E aí talvez você se identifique com isso. Você vê um irmão ali falando em línguas. Você vê ali um irmão profetizando, dizendo palavras de sabedoria, conhecimento, e diz: por que Deus não me usa desse jeito? Meu irmão, talvez você esteja buscando um chamado que não é seu. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a Bíblia diz que Deus distribuiu os dons para os homens, e Ele fez como Ele quer, como Ele apraz. E eu não posso de maneira alguma querer o chamado de outra pessoa. Falando isso de novo, eu sou músico, eu vejo muitos músicos que alcançaram lugares muito grandes, e legal, mas eu estou errado se eu ficar me comparando e falando: ué, por que ele está lá e eu não? Por que ele tem tantos views no YouTube e eu não? Por que ele tem tanto streaming e eu não tenho? Por que, Deus? E ficar me questionando. Isso é pecado. Deus não te quer assim, um filho invejoso, que inveja o irmão, como os irmãos de José. Ele quer que você viva exatamente aquilo que Deus te mandou para ser. E se for para ser um músico que vai ser conhecido mundialmente, que vai quebrar barreiras, vai quebrar bolhas, abraça esse chamado, não tenha medo, porque o Senhor está te chamando e te dando estrutura para viver debaixo dessa fama toda. Mas se você foi chamado para viver como músico na sua igreja local, um compositor, e expressar a glória dele através
através daquela inspiração que vem da parte de Deus. Valoriza isso, meu irmão, porque talvez Deus esteja também te preparando para algo maior. Então não queira o que é do outro, abençoe seu irmão, fale: meu irmão, você conseguiu esse lugar, pois eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, conta comigo para tudo que você quiser, para tudo que você precisar. E aí você vai ver Deus te abençoando em lugares que você nem imagina. E eu digo isso porque o púlpito é um lugar onde muitos querem estar. O púlpito é um lugar de visibilidade. Mas por que ninguém almeja varrer a igreja? Por que o povo tem tanta resistência com limpar as cadeiras, que muitas vezes é muito mais necessário do que subir aqui? Por que muitas vezes as pessoas não querem dar aos pobres aquilo que eles precisam, mas almejam um palco? Gente, a gente é crente, aí chama de púlpito, mas isso aqui é um palco, é um palanque, onde você está aqui em cima e as pessoas te veem. Eu sei, meu irmão, todo mundo gosta de ser visto, mas nem sempre Deus te chamou para isso. É uma verdade dura, mas é a verdade. Nem sempre Deus te chamou para estar no lugar onde Ele chamou outro. E aí talvez você não esteja vivendo seu chamado porque você está almejando que não é para você. Amém, gente? Palavras difíceis, mas vocês me perdoem, mas é o que Deus mandou dizer. Jonas voltou ao chamado dele. E aí, nesse lugar de desconforto, Jonas viveu 4 coisas que fez ele mudar completamente. Primeiro, Jonas se arrependeu. Jonas fez uma oração enquanto estava dentro do peixe, que é outro detalhe, o peixe foi enviado por Deus, tá? Não pense que foi algo assim do acaso. A Bíblia diz que o Senhor enviou um peixe que engoliu Jonas, e ele ficou por 3 dias e 3 noites ali dentro da barriga do peixe. Então Jonas, nesse período de desconforto, ele se arrependeu. Jonas teve a ação de obedecer a Deus, e talvez Jonas, ele teve que voltar. A Bíblia diz que o peixe cuspiu ele, e aí o Senhor disse pela segunda vez: vai para Nínive e faz o que eu mandei. Deus é um Deus que dá ordens, tá, pessoal? Vai para Nínive e faz exatamente o que eu te mandei. E Jonas, ele foi para Nínive. E aí eu aprendo uma lição aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou ler exatamente como eu escrevi. Nem mesmo exercendo o seu chamado, você estará num lugar confortável. Porque a gente passa por esse processo de dor, e a gente acha que, legal, Deus tem algo melhor para mim. Aí quando chega nesse lugar melhor, que era para ser melhor, é outro lugar de desconforto. É Deus falando: vai, prega isso, fala isso, faz aquilo, e você fica: meu Deus, mas quando que vai vir o tempo bom na minha vida? Deus, Ele capacita aqueles que precisam ir para lugares difíceis, para falar palavras difíceis e difíceis de ouvir. E a quarta coisa que Jonas fez ali dentro desse lugar, ele cumpriu o chamado e custou algumas coisas para ele. E aí, para finalizar, eu vou até fechar aqui, porque senão eu vou ficar lendo, porque tem umas anotações de caneta aqui, eu não tenho tempo. Deus, muitas vezes, para te usar, Ele vai te pedir coisas de volta. Ele vai te pedir coisas. E teve uma das coisas que Deus me pediu há algum tempo atrás, que me doeu muito, me doeu demais, porque eu era muito apegado, e o Senhor falou: meu filho, se você não largar isso daí, você não vai viver o que eu tenho para você, está te atrasando, não é o que eu tenho para você. E gente, doeu demais, dói. Sabe quando você se apega a uma pessoa, uma amizade? Foi uma amizade. E eu disse: Senhor, tá bom. De todas as orações que Deus mais respondeu para mim, a que Deus mais respondeu foi: Senhor, se não é da tua vontade, afasta tal pessoa da minha vida. Gente, eu tenho até medo de orar isso, porque toda vez que eu oro isso, o Senhor responde muito rápido. O Senhor responde muito rápido. Eu tenho até medo de orar isso, porque quando eu oro, Deus responde tipo na outra semana. E aconteceu algo nesse sentido na minha vida, que estava me atrasando, estava me colocando no lugar onde não era para eu estar. E talvez você se encontre nesse lugar. Nós não temos muito tempo aqui para ministrar, mas eu gostaria de fazer uma oração por você. Porque Deus, Ele deu essa palavra, e desde a hora que eu comecei a ler esse capítulo de Jonas, eu senti no meu coração que tem pessoas que pararam, abandonaram o chamado. E meu irmão, talvez você se sinta sem capacidade nenhuma. Talvez você olhe para outras pessoas e diga: Senhor, eles são muito mais capacitados que eu já pensei isso de outras pessoas. Falei: Deus, por que eu? Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que servir? Por que eu tenho que fazer isso? Eu olho para tantas pessoas ao meu redor, eu vejo muito mais capacidade do que eu. E Deus está dizendo para você que é Ele quem te capacita.
É Ele quem te dá poder. É Ele quem te faz romper barreiras. É Ele que te faz curar pessoas que aparentemente para a sociedade são incuráveis. E eu gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez. E nós vamos orar ao Senhor. Se Deus está te colocando no lugar de desconforto, você tem que ser como Jonas. Senhor, eu sei que Tu és um Deus misericordioso e paciente. E quando Deus te tirar desse lugar de desconforto, da barriga do peixe, você tem que ser como Jonas. Ouvir de novo a voz de Deus. Ah, Senhor, esse é o meu chamado? Amém. Eu abraço o meu chamado. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, meu Deus. Senhor, eu quero pedir para que o Senhor traga de volta, Senhor, aquele fogo que queimava, Senhor. Senhor, eu sinto que há corações muito gelados aqui. Muito gelados. Gente, eu vejo como uma parede de gelo. Uma parede de gelo. Isso demonstra frieza, isso demonstra apatia pelas coisas espirituais. E eu oro para que o Senhor mande o fogo dele para te aquecer de novo, para te tirar desse lugar de frieza. Oh, aleluia. Senhor, renova, Deus, os filhos que estão decepcionados, Senhor. Senhor, renova, Senhor, os filhos que se perderam no caminho, Senhor, que estão distraídos. Senhor, renova, Senhor, os filhos. Dá coragem, Senhor, para esses filhos que abandonaram o chamado porque tiveram medo, Senhor, se sentiram intimidados, se sentiram pressionados. Eles se encontraram diante de um Golias na vida deles e tiveram medo, Senhor. Eles não pediram coragem, mas eles tiveram medo, Senhor, e abandonaram aquilo que o Senhor deu para eles. Senhor, Tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus amoroso, um Deus que não se ira facilmente. E se o Senhor nos deu essa palavra nessa noite, é porque o Senhor está dando mais uma chance. Está dando mais uma chance. Reativa, Senhor, aquilo que se perdeu, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Na sua oração aí, você não precisa falar alto, mas no seu coração, você pode dizer: Senhor, me perdoa por ter saído desse lugar de dependência. Me perdoa, Senhor, por confiar no meu próprio braço, ou até mesmo nem confiar, mas simplesmente abandonar. Me perdoa, Senhor. Eu faço um voto contigo para voltar a este lugar de novo. Aleluia, Senhor. Amém? Você vai sair daqui desse praise time diferente. Eu tenho a expectativa de, nos próximos dias, nos próximos meses, ouvir testemunhos do tipo: Deus me chamou de novo e eu atendi o chamado. Oh, Jesus.